Olá, meu nome é Lilian Cidreira, eu sou estrategista de carreira e no vídeo de hoje eu vou falar para você sobre 5 sinais que você precisa prestar atenção e avaliar. Se você estiver passando por eles, provavelmente a minha recomendação é que você largue o seu emprego, peça demissão e abra a sua própria consultoria. Então fica bem atento, porque esses 5 sinais são cruciais para mudar completamente a sua trajetória profissional. E antes da gente começar, se você não é inscrito no canal ainda, já aperta aqui o botão de se inscrever e ativa as notificações, porque só se inscrever não garante que você vai ter acesso ao meu conteúdo. Então, se inscreva, ative as notificações e no final do vídeo dê o seu like. Bora lá então para o conteúdo. Bom, esses 5 sinais que eu vou falar para você são situações que eu passei ao longo da minha trajetória profissional. Eu trabalhei por 8 anos no mundo corporativo e ao longo desses 8 anos eu vivi algumas situações que já evidenciavam que eu deveria abrir a minha consultoria. E no momento que eu abri, de fato, foi onde eu consegui confirmar que esse era o caminho que eu deveria seguir. O mais importante é que depois que eu abri a minha consultoria e tive a possibilidade de conversar com alunos, mentorados, pessoas que chegam aqui na minha consultoria com dilemas parecidos com o meu, eu percebi que não era só sobre a minha trajetória profissional, mas a trajetória de várias outras pessoas que passam por alguns dilemas que eu passei e que talvez você esteja passando aí do outro lado. E se você estiver passando por eles, se você não prestar atenção, o que vai acontecer é que você vai até continuar no mundo corporativo, quiçá até se aposentar lá, mas não vai ser feliz. E o ponto principal aqui, como estrategista de carreira e mentora de profissionais que querem fazer essa transição do mundo corporativo para o empreendedorismo, eu preciso te alertar que ser feliz é sinônimo de ganhar uma boa remuneração. Então, bora lá para a gente falar sobre esses 5 itens principais, esses 5 sinais que talvez estejam passando na sua frente e você ainda não percebeu que está na hora de você começar a fazer a sua transição. O primeiro sinal que você tem que ter alerta é se por acaso você tem a sensação que o que você faz no seu trabalho poderia ser expandido para muito mais pessoas, porém, hoje, dentro ali desse ambiente corporativo, você está limitado a mostrar esse seu conteúdo, a divulgar o que você tem para compartilhar com as pessoas para um pequeno número de pessoas. E sim, se você trabalha hoje numa empresa com 10, 20, 30 mil funcionários, você ainda assim está apresentando para poucas pessoas. Hoje, aqui mesmo no nosso canal, seja no YouTube, seja no Instagram, a gente vê a quantidade de canais que tem milhões de seguidores. Então, se você está hoje trabalhando numa empresa e vê que o que você faz poderia contribuir para a vida de várias pessoas e hoje você está limitado a fazer esse trabalho única e exclusivamente para dentro da empresa, você está sim usando mal o seu potencial, não usando o seu potencial para de fato transformar a vida de outras pessoas. Eu vou te trazer aqui um exemplo claro de como isso aconteceu. Lá em 2010, eu era palestrante, eu comecei a ser convidada, ainda trabalhando em empresa, para falar sobre mercado. Então eu era muito convidada para falar sobre mundo corporativo, sobre a área que eu atuava, então eu falava muito sobre educação corporativa e falava sobre alguns cases e algumas possibilidades de comportamento que os profissionais precisavam ter para serem bem-sucedidos dentro da sua carreira. E lógico, né? Eu falava muito sobre isso porque, vamos lá, eu vinha da área de RH e por eu vir dessa área de treinamento e desenvolvimento, naturalmente, as pessoas quando me viam acabavam associando a essa temática. Então, por diversas vezes eu comecei a ser convidada para falar sobre esse tema. E o que eu percebi naquele momento? Chegou uma determinada palestra que eu dei para uma Câmara de Comércio França-Brasil, ou seja, a Câmara que gera as relações de comércio entre o Brasil e a França. E lá eu estava falando sobre uma palestra sobre educação corporativa e os pontos de um profissional de sucesso, e eu lembro muito bem de uma das pessoas que veio falar comigo no final e ela trouxe a seguinte informação: Lilian,
você deveria falar com pessoas fora do muro da empresa. Por mais que você esteja aqui palestrando para a gente, você está vindo em nome da empresa e várias coisas que você precisa falar acabam ficando atreladas à marca, que é a empresa que está te trazendo para cá quer que você passe. Mas quando a gente olha para você, a gente percebe que esse conteúdo poderia ser divulgado para muito mais pessoas e ajudaria essas pessoas a chegarem em resultados melhores na carreira deles. Mas hoje, por você estar na empresa, você não consegue usar esse conteúdo com toda essa expansão. E aquilo ali me fez refletir e foi uma das coisas que contribuiu para essa minha transição de carreira. Muitas vezes você mesmo está aí do outro lado fazendo algo que você poderia contribuir para outras pessoas, contribuir para outras empresas, e ao invés de você entregar o seu conhecimento única e exclusivamente para uma empresa que assinou um contrato com você, você poderia estar entregando esse conhecimento para 5, 6, 20, 30, 50 empresas e milhares de pessoas e poder ajudar essas empresas e pessoas a se transformarem a partir do seu conteúdo. Esse é um sinal poderoso, porque muito do que a empresa quer é que você não pense muito sobre isso, e sim que você ache que o seu conhecimento está ótimo, maravilhoso para a empresa que você está trabalhando. Mas é importante você ver se ele não pode ser expandido para outras empresas. Sinal 2. Esse sinal ele é muito importante para você refletir, porque é um sinal sobre como que é a condução desse mundo corporativo. Uma das coisas que eu mais falo com os meus alunos e mentorados é justamente sobre esse jogo corporativo que acontece. Talvez você em algum momento já tenha me visto falando sobre isso por aqui. O fato é que você pode trabalhar na melhor empresa, na empresa que ganhou o prêmio lá do Great Place to Work como melhor empresa para se trabalhar. E ainda assim, você vai estar seguindo um regimento, um interesse, o direcionamento que aquela empresa quer. E aí, muitas vezes, você não concorda com aquele rumo, mas você está dentro de uma estrutura. E se você é inteligente e quer manter o seu emprego ali, você acaba tendo que aceitar esse rumo. E esse foi um dos fatores que mais me incomodou dentro do mundo corporativo. Por diversas vezes eu me vi tendo que aceitar ou fazer determinados projetos que eu não acreditava, ou projetos que eu até acreditava, mas a forma como eu achava que deveria ser conduzido não foi aprovado, eu tive que me adaptar, ou seja, eu tive que fazer de um outro jeito para que agradasse aos olhos daquela diretoria, daquela empresa. Além disso, muitas vezes eu trabalhei em empresas que a direção da própria empresa, o que a empresa deseja para ela, está muito distante, descolado do que eu queria. E aí o que acabava acontecendo? Eu estava trabalhando ali, mas eu estava trabalhando muito mais pelo salário do que pelo emprego, pela entrega, pelo que eu realmente posso fazer. E aí aqui a gente já está falando do nosso terceiro sinal. Se você hoje acorda todos os dias e a única coisa que você tem na sua cabeça é uma clareza de que você acorda e vai trabalhar única e exclusivamente para receber um salário no final do mês, o que eu posso te dizer é que deve estar faltando motivação dentro da sua cabeça para você trabalhar. O que é a motivação? A motivação, como Flávio Augusto bem fala, é motivo para ação. Ou seja, sabe aquela segunda-feira que você acorda e não quer trabalhar? Ou aquela sexta-feira que você vai para o trabalho, mas você fica o tempo inteiro olhando no relógio para ver que hora está passando para você já conseguir sair e fazer a sua vida? Ou se você até está no seu trabalho ali durante a semana, naquela entre terça e quinta-feira, e te pedem uma coisa e você pensa assim, cara, que saco! E aí você pega e começa a fazer e isso até te gera uma irritação, porque você está fazendo algo que você não acredita. E aí o que acaba acontecendo? Nesse terceiro sinal, você até está trabalhando, você está ali de carteira assinada, que é o que disseram para você que era seguro, mas por outro lado, você todos os dias só consegue atrelar o que você faz com o salário no final do mês. Sinto te dizer, hoje a gente tem uma vida que grande parte do nosso tempo vai ser dedicado a trabalhar numa empresa. Se você, a trabalhar, né? Falando melhor, não necessariamente trabalhar numa empresa, mas trabalhar.
Se você acorda todos os dias, de segunda a sexta, e a única coisa que passa na sua cabeça é eu vou para lá para ganhar um salário no final do mês, isso gera uma incoerência até para a sua própria vida. Então, esse é um ponto, esse é um sinal claro e extremamente importante. Quantas vezes você já passou, Quantas vezes já passou pela sua cabeça que você só trabalhou para ganhar uma remuneração no final do mês? Quantas vezes você poderia efetivamente trabalhar com algo que você entende que gera valor, mas você não está fazendo isso? No nosso quarto sinal, esse é um quarto sinal todos eles são muito importantes, mas ele aqui tem um ponto crítico na minha visão, que é o seguinte: você acha que você já deveria estar em outro patamar, mas por algum motivo a empresa não reconhece você? Esse quarto sinal, ele é um sinal muito importante porque isso acontece aos montes dentro de uma empresa. Para pensar, quantas vezes você já olhou e já pensou assim, nossa, eu poderia já ter sido promovido, mas a empresa não me promoveu por vários motivos. Seja porque a empresa não tem o cargo, então você sim pode já estar no outro patamar, porém você ainda não está nesse patamar porque a empresa não tem o cargo. E aí você fica refém a ganhar um salário ruim e ao mesmo tempo, não necessariamente ruim, entenda, você pode estar ganhando bem, mas você poderia estar ganhando muito melhor. Mas você não está ganhando melhor porque a empresa não tem aquele cargo. E aí você já é mais sênior do que a vaga que você ocupa, porém a empresa não tem uma vaga acima da que você tem. Então você está ganhando mal, porque você deveria estar ganhando mais do que o que você ganha hoje por nível de conhecimento que você tem. Além disso, eu não quero nem citar aqui todas as oportunidades que você pode perder e você poderia crescer na carreira, porque dentro da empresa, gente, nem sempre sobe quem é o mais competente. A gente até vai falar um pouco mais sobre isso, sobre como que isso impacta e como você deveria usar isso para te motivar a largar o seu emprego e abrir a sua própria empresa. E o ponto aqui é, você precisa ter clareza que naquele jogo corporativo que eu citei anteriormente, muitas vezes a pessoa que vai ocupar o lugar que você merece não é a melhor pessoa, mas é a pessoa que jogou o jogo certo, que se relacionou com as pessoas que colocariam ela lá independente da competência que ela tem. Ou a empresa tem poucas oportunidades e ela quer privilegiar uma roda de amigos, de pessoas que têm ali um relacionamento mais próximo com algumas pessoas. Então são alguns fatores que podem levar você a não conseguir chegar onde você pode chegar, porque a empresa está de alguma forma boicotando você. É a empresa, a instituição, A gente fala de empresa, parece que é uma entidade, empresa, e não é isso, não é sobre a entidade, Deus e empresa. São as pessoas que estão ali, que canetam alguma aprovação e que ao invés de aprovar você, aprovam outra pessoa menos competente do que você, porque se relacionam com elas e querem beneficiá-las. Isso é uma situação. E a outra situação é quando de fato a empresa não tem como, ela não tem um próximo nível, ela não tem um próximo cargo e ela não tem orçamento para pagar um próximo nível. Porque quando eu falo disso de não ter um próximo cargo, você pode falar, Lilian, mas aí se eu for um excelente profissional, a empresa vai lá e cria esse cargo para mim. Depende. Nem sempre ela vai conseguir criar esse cargo para você. Em algumas situações pode ser que sim, mas na grande maioria a resposta é não. E por que essa resposta é não? Porque quando a gente olha para a estrutura de recursos humanos, criar um novo cargo não é tão simples como parece. Você precisa criar toda a estrutura, a descrição de cargo, quais vão ser os salários desse cargo, quais são os critérios para entrar nesse cargo e quais são os critérios para ser promovido nesse cargo. Ou seja, eu te falei aqui alguns pontos básicos, mas já dá para ter uma noção da trabalheira que isso é para uma empresa. Então, para a empresa parar para fazer isso tudo por você, não é só ser bom, você tem que ser excepcional, a empresa tem que te amar, mas de um jeito que ela estaria disposta a qualquer coisa
para manter você ali. E sinceramente, às vezes a empresa até está muito disposta a te manter, ela não quer te perder, ela ama o seu trabalho, mas ela não vai conseguir ter alçada para fazer isso, porque não é às vezes a empresa, é o seu gerente que não vai conseguir ter uma alçada ou força política dentro da empresa para convencer a diretoria de que ele deveria ter todo esse trabalho só para manter você dentro do emprego. Então, o que acaba acontecendo aqui é que, dependendo do cenário, você perde a oportunidade de crescer, de chegar num outro patamar, não porque você não tem competência, e sim porque a estrutura da empresa não permite que você chegue nesse ponto. E aqui, então, a gente vai para o nosso quinto e último sinal, que é um sinal muito relevante para você refletir. E aí aqui é uma coisa que você não tem como resolver em nenhuma empresa, porque todos esses outros, talvez você, com medo do cão de abrir uma empresa, porque falam para você que não dá para empreender, não dá para abrir uma consultoria, as empresas vão sempre contratar os mesmos consultores, você só vai ser mais um nesse mercado, entre outras coisas que você de repente escuta para te desencorajar a fazer esse movimento. Esse quinto sinal não tem jeito. Trabalhou em empresa, você é um profissional contratado de carteira assinada, você vive essa situação. Quer você queira, quer não, é assim que funciona. E aqui a gente está falando sobre tempo. Infelizmente, se você trabalha numa empresa onde você é contratado, ou seja, você assina, seja como PJ ou como CLT, nessa empresa, uma das coisas que você está assinando, acordando com essa empresa é que de segunda a sexta, dentro de um determinado horário, ou até mesmo de segunda a sábado, dentro de um determinado horário, você vai ter que estar à disposição daquela empresa. Isso em alguns casos à disposição, outros casos de forma exclusiva, depende do contrato que você assinou. E o que acaba acontecendo aqui? No momento que você assina um contrato e está dentro de uma estrutura na qual de segunda a sexta ou de segunda a sábado, dentro de um horário estipulado, você precisa ter uma dedicação exclusiva àquela empresa, muitas vezes o que você está fazendo é fazer uma troca. Aliás, muitas vezes não, 100% das vezes o que você está fazendo aqui é uma troca. Você está vendendo o seu tempo em troca de ganhar uma remuneração em prol do tempo que você está dedicando àquele local. Só que aqui, quando a gente pensa em tempo, a gente vai ainda mais além, porque quando a gente pensa em tempo, não é só esse tempo de segunda a sexta ou de segunda a sábado. Também é o seu tempo, por exemplo, nas férias. Porque no momento que você quer tirar férias, se você faz parte de uma estrutura, você não escolhe o dia essencialmente das suas férias, você precisa combinar com a equipe. E muitas vezes o dia que você quer tirar é o dia que outra pessoa já tira e aí você tem que abrir mão, ou aquela outra pessoa tem que abrir mão, e aí vocês têm que ficar negociando para decidir quem vai em qual horário e qual dia. Muitas vezes você não é o dono do seu tempo, até mesmo nesse horário de segunda a sexta ou de segunda a sábado, mesmo que tenham falado para você que você ia trabalhar de 9 às 18, em muitas empresas, e eu passei por esse caso, não é bem visto um profissional que sai às 18 horas. Ou seja, você vendeu o seu tempo para ganhar uma remuneração. Dentro do seu tempo, você falou que ia trabalhar de segunda a sexta ou de segunda a sábado de 9 às 18, mas você teve que trabalhar de 9 às 19, de 9 às 20, de 9 às 21, quiçá até mesmo virar algumas madrugadas para entregar tudo. Ou seja, você, além de ter essa troca, você ainda teve que fazer além da entrega e não necessariamente recebendo mais por isso. Em vários lugares você não recebe hora extra por conta dessa situação. E o último ponto em questão de tempo reforça o que a gente estava falando no ponto anterior, que é sobre a promoção. Muitas vezes você já está no tempo suficiente, maduro para conseguir ser promovido, mas o tempo da empresa não é esse. Muitas vezes a empresa até tem um próximo cargo, porém você tem um procedimento que diz que você só pode ser promovido daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, daqui a X tempo, depois de tanto tempo de empresa. E por conta desse regime, você fica meses sem conseguir o salário que você merece, porque você precisa esperar esse procedimento da empresa ser cumprido. Aqui em tempo a gente poderia discorrer sobre várias outras coisas, mas eu quero deixar como um último ponto para você refletir sobre a sua carreira a seguinte conta:
Pega e faz aí a sua última semana de trabalho ou seu último mês de trabalho e tenta fazer uma média de todos os dias que você começou a trabalhar e a hora que você largou o seu trabalho. Então você vai pegar quantidade de horas todos os dias, não precisa ser tão preciso, mas pega ali mais ou menos na média que horas você entrou e que horas você saiu ao longo desse último mês. Depois que você fizer isso, você vai pegar o seu salário e vai dividir por esse total de horas, ou seja, você vai somar todas essas horas trabalhadas no final de um mês, que provavelmente foi muito mais do que o que você acordou, e você vai dividir pelo salário que você tem. Aqui você vai ter uma noção real de quanto é a sua hora de trabalho. Olhando agora a sua hora de trabalho, vê se você fica feliz ou se você acha que por essa hora você poderia ganhar muito mais. E por que eu estou te falando isso? Porque quando você se torna consultor, a sua hora de trabalho vale muito mais do que em qualquer carteira assinada. Quando a gente olha para o mercado, existem várias escalas, mas se a gente olhar lá para um iniciante, um consultor iniciante, ele pode começar cobrando entre 50 a 100 reais a hora, mas quando a gente vai ganhando senioridade, ou seja, à medida que a gente vai ganhando mais experiência, atendendo mais empresas, tendo mais cases de sucesso, a nossa hora pode ultrapassar 3, 4, 5 mil reais a hora. E essa hora, eu te garanto que você nunca vai ter dentro de uma empresa. Então, pensa aí, se está valendo a pena você fazer essa troca, que muitas vezes é uma troca injusta, do seu tempo pelo seu trabalho, numa estrutura que muitas vezes não está fazendo sentido para você, porque você não concorda com os rumos, com o planejamento, com o que a empresa acredita em termos de valores. Além disso, você perdendo as oportunidades de repente crescer e já estar num outro patamar, porque a empresa não tem aquela estrutura, aquela possibilidade, ou ela está privilegiando uma roda de amigos da qual você não faz parte. Por último, o que eu quero te deixar de mensagem, além dessa conta, é que refletir sobre isso talvez traga para você a informação de que você sempre quis ter o seu próprio negócio, mas que de alguma maneira foram te desencorajando ao longo do tempo, porque é muito natural que as pessoas tentem seguir um efeito manada. E o que é o efeito manada no Brasil? Você deve arrumar um emprego, trabalhar lá, mesmo que você seja infeliz, o importante é que você tenha uma garantia de uma remuneração no final do mês, e isso é mais importante do que a sua felicidade. E aí você acreditando nisso, você simplesmente deixou de ser feliz para estar seguindo um efeito manada. Não saia desse vídeo sem deixar o like. E mais uma vez, se você ainda não está inscrito no nosso canal, seja por onde você está vendo esse vídeo, saia daqui e se inscreva automaticamente para que você veja mais vídeos como esse por aqui. Eu vou ficando e a gente se vê no próximo vídeo.